Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por fim também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção dos êxodos dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca,
Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Obrigado, Débora. Que agora vai descansar. Então a ideia esta manhã é nós irmos versículo a versículo, tentar ver como é que isto pode ser um encorajamento para nós. Então capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Não, nós não vamos versículo a versículo. Vamos focar mais no capítulo 12, só que o capítulo 12 tem aqui um problema, não é? Ele diz, portanto. E isso aponta para trás, para todo o capítulo 11, e por isso foi bastante útil termos lido, termos ouvido o capítulo 11. Mas vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por aquilo que estivemos agora a ver, por pessoas com fé, com uma fé que às vezes nos parece imperfeita, incompleta de alguma maneira, falha, mas que ainda assim foram aceitos por Ti. E são de alguma forma um encorajamento para nós. Senhor, ajuda-nos a ver nesta passagem, ajuda-nos a ver esta manhã como nos estás a encorajar, como nos estás a empurrar para que continuemos a viver pela fé com os nossos olhos em Cristo. É esse o nosso desejo. Nós pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Há uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas se eu fosse para lá assim, eu até estou bem para vir para aqui, não é? Com esta camisa, é mais ou menos gira, calças, sapatos. Mas se eu fosse assim fazer aquilo que eu gosto de fazer, não ia dar certo. Ou seja, iria ser muito chato, iria ser muito lento, as pessoas ficavam todas a olhar para mim. Então eu vou-vos dar uma pista.
Eu sei, esta touca é batota. Esta touca elas não magoam, não deviam ser destas. Então quem nada sabe que tipo de touca que custa e que arrepela e não sei o quê. Depois há vários cuidados que é preciso ter. Mas sim, o que é que eu faço quando vou fazer esta atividade? Eu tiro a camisa, tiro a roupa e só há duas coisas que eu preciso. Três. Duas essenciais. Calções e touca. Isto é o essencial. É claro que vou ficar com os olhos todos vermelhos do cloro, não é? Então a terceira coisa são os óculos. Eles estão a pensar porque é que eu estava a falar de natação. Natação é interessante porque envolve isto, envolve equipar. Envolve tirar coisas e estar pronto para ir. Porque se eu não tirar as coisas que eu tenho, eu não vou conseguir nadar muito bem. Não sei se já uma vez experimentaram mergulhar e tentar nadar com a roupa vestida. Eu tenho alguma curiosidade, não sei porquê, mas gostava de saltar para uma piscina todo vestido, só para ver o que é que acontece, mas não iria resultar bem, não seria bom para nadar, ou seja, eu preciso tirar coisas. Outra coisa que que me ajuda a nadar, se eu quiser nadar bem, é ter pessoas na pista ao lado, nas pistas ao lado, que estejam lá para nadar. Porque se estão só apenas para conversar e ficar lá, tipo, paradas, não são um grande encorajamento para mim, mas às vezes aqueles senhores mais velhos que passam por mim e é tipo, ai não, tu não podes passar por mim, tu és mais velho do que eu. Então isso ajuda-me, impele-me a nadar mais. E a terceira coisa é onde é que eu estou a olhar, que depende, não é? Então se eu estou a fazer crawl ou bruços, eu estou a olhar para baixo. O que é que eu tenho debaixo da piscina? Eu tenho uma marca, não é? Tenho um traço que depois termina e faz assim um pequeno traço, mas ainda não terminou a piscina. Mas ou seja, temos um traço e depois um na perpendicular pequenino, que me está a avisar o quê? É tipo os sensores do carro, vais bater contra uma parede. Normalmente, eu nunca fiz provas de natação e não sei fazer aquela volta. Mas eu acho que esse traço é para dar aquele tempo para depois fazer a virada e continuar, bater com os pés na parede e virar. Então está a avisar, a parede está aí. Agora, o problema é quando estamos a fazer costas. Quando estamos a fazer costas não dá para ver o traço lá em baixo. Mas temos umas bandeiras, não é? E às vezes, tipo, eu estou a olhar e eu estou tipo, mais a olhar para ali. Quando eu devia estar a olhar era assim, com a cabeça mais para cima. E quando eu vejo as bandeiras, que é o aviso para, vais bater na parede. Em breve os teus braços vão bater lá atrás. Então há coisas que eu preciso tirar. Há pessoas que estão lá que podem ser um encorajamento. E também, para onde é que eu estou a olhar é importante. E o autor de Hebreus, ele enfatiza estas três coisas. E nós vamos focar mais no capítulo 12 e nos versículos 1 a 3. E deixa-me ler novamente. Diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor de Hebreus, ele escreve esta carta, é uma série de pregações, de exortações, que ele escreve para os cristãos. Cristãos, principalmente cristãos de um contexto judaico, que estavam a ser perseguidos pela sua fé. Provavelmente estavam a ser gozados pela sua religião, sem um sumo sacerdote, com umas roupas todas espampanantes, todas que quase que magoam à vista, sem grandes cerimónias, sem grandes rituais. Eles não têm um prédio diferente, eles têm apenas um armazém de parede branca ao pé de um lagar, nada de original. Eles cantam apenas algumas músicas e depois alguém vai, levanta-se e fala. Eles estavam tentados, a tentação seria abandonar a fé. Era essa a sua tentação. E o autor de Hebreus ele vai explicando como todos esses rituais e cerimónias, todos aqueles sumos sacerdotes que vão aparecendo, que fazem o seu serviço no templo, todos aqueles sacrifícios feitos no templo, tudo isso aponta para Jesus. E Jesus é o grande sumo sacerdote, ele é o grande sacrifício, ele é a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus e por isso é nele que temos a nossa fé e a nossa esperança. Ou seja, a vinda de Jesus desatualiza tudo o resto. Desatualiza. E o foco deve ser em Jesus.
Talvez hoje sintas um pouco de perseguição, de ser marginalizado, talvez acusado de ser chato, ser cristão é ser chato, porque rejeitamos várias das normas da sociedade, costumes da cultura, rejeitamos a batota para ganhar, a corrupção para avançar, o sexo para conquistar, o rebaixar o outro para vencer. Ou somos acusados pelos religiosos de sermos do contra, de sermos pessoas que protestam contra a religião normal do nosso país. Há dias em que não é fácil ser cristão. Não sei se concordas comigo. Há dias difíceis, mas aquilo que o autor de Hebreus nos quer transmitir é que vale a pena continuar. Ele diz, por isso continua. Ele diz, por isso continuemos, nós todos enquanto igreja. É a mensagem de Hebreus 11 e de Hebreus 12 até ao versículo 3. O que é que temos no capítulo 11? Temos modelos de compromisso fiel que eles ajudam-nos, eles clarificam como é que se parece uma vida de fé. Homens e mulheres, temos lá tudo. Como é que eles vivem? Eles vivem o presente com base numa promessa futura que eles não estão a ver, mas estão a viver no presente como se essa promessa fosse real. E é real, mas ainda não é visível, ainda não é palpável. Então vamos ver 3 coisas. Vamos ver cercados pela fé, despidos pela fé e fixados no autor da fé. Às vezes ouvimos aquela frase, de algum familiar que morreu, e a pessoa, para encorajar, diz: o teu familiar está a ver-te lá de cima, ou está a ver-te do céu. Às vezes os jogadores, os atletas, quando festejam uma grande vitória, apontam para cima e mandam um beijo e não sei o quê, apontam para cima. Algo que normalmente não vemos é apontar para baixo. Tipo, acho que nunca vimos assim um jogador a celebrar um jogo e é tipo, yes, yes. O Ronaldo, acho que não. Ele faz, depois ele diz, eu estou aqui. Ele diz, eu estou aqui, então é mais... mas seria um encorajamento ter estas pessoas, estes grandes... como é que seria para ti? Ou seja, se tens no teu trabalho ou na tua reforma, tens um modelo de pessoa e pensas assim, como é que seria aquela pessoa encorajar-me? Eu conseguiria fazer aquilo melhor. Ou, imaginem que as pessoas aqui que praticam ténis, seria um encorajamento ter o Djokovic ou o Carlos Alcaraz ou a Serena Williams lá a ver-vos a jogar. Seria um encorajamento, talvez? Seria um encorajamento para quem toca bateria, não é? Para o Philippe, para o Calvin, ter o Dave Grohl, da antiga banda dos Nirvana, tem uma banda agora que eu não me lembro o nome, a ver-vos aqui a tocar bateria. Será que isso seria um encorajamento? Ou o mesmo Dave Grohl a ver os guitarristas, porque ele também toca bem guitarra. Seria um encorajamento as ginastas daqui terem a Simone Biles a ver a sua performance de ginasta. Os futebolistas, seria bom ter o Vini Júnior a ver-vos a jogar à bola. Podia ser encorajador, podia ser intimidante, não é? Porque íamos pensar, ele joga muito melhor do que eu, nem se compara, é que não tem nada a ver. A sensação de estarmos a ser avaliados de eu vou falhar e ele não falha, ele é tão bom e eu não sou nada bom. O autor de Hebreus, ele apresenta-nos uma lista de pessoas, de celebridades. Elas não estão lá em cima. Ele diz, eles estão à volta. É como se fosse um coliseu. Está cercado destas testemunhas que estão lá para encorajar. Ele começa o capítulo 11 a falar acerca da fé. Ele diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Houve um autor que descreveu da seguinte forma: fé é a qualidade da resposta a Deus, que celebra a realidade das bênçãos prometidas e a certeza objetiva de eventos anunciados, mas que ainda não são vistos ou tangíveis. E nesta lista podíamos ficar intimidados a pensar, o grande rei David, ou Abraão, as coisas que Abraão fez, ou Moisés. Ao mesmo tempo, há aqui algumas pessoas que é tipo, a sério, porquê que esta pessoa está aqui? Há aqui pelo menos 4 juízes. E eu sei que os jovens do GIF, o ano passado, olharam para o livro de Juízes. E se calhar é tipo, o quê? Sansão. Sim, ele fez algumas coisas interessantes, mas é tipo, que modelo de fé é Sansão? Mas de facto, ele está aqui.
Porque o autor de Hebreus diz que todos eles obtiveram bom testemunho pela fé, por viverem presentes, ou por viverem no presente, com promessas de um Deus que é fiel, que não mente, mas cuja concretização das promessas se encontra no futuro. Então o encorajamento está no facto, o autor quer passar isto aos cristãos, o encorajamento está no facto de todas estas pessoas que viveram pela fé, que viveram uma fé de uma maneira imperfeita, de uma maneira quase incompleta, mas foram aprovados por Deus, todas estas pessoas estão à volta e não estão a criticar. Todas estas pessoas estão a olhar para os cristãos e estão a dizer assim, uau, ele está a viver pela fé. Força, continua. Não está a criticar, não está a julgar. Pessoas à nossa volta, estes heróis da fé, que provavelmente estão bastante admirados de estar naquele Coliseu, estão a pensar, uau, o que é que eu fiz para poder estar aqui? Nós diríamos assim, então Abraão, tu deixaste a tua família, a tua terra e tu foste. E Abraão diria, sim, mas eu errei tantas vezes, houve tantas vezes em que me faltou a fé, houve tantas vezes em que eu não confiei. Então ele estaria admirado por estar lá e ele estaria a apoiar os cristãos e está a encorajar-nos a nós. Continua, força, levanta-te, há mais para ser feito, há mais para viver. E cada vez que olhamos, que podemos olhar para cada uma destas testemunhas, vemos uma seta. E essa seta está a apontar para Deus. Essa seta está a apontar para Jesus, especificamente. Nós, enquanto igreja, temos feito vários estudos no Velho Testamento. É curioso que, por norma, para o final do verão, às vezes durante o verão começamos a olhar para os Salmos, mas para o final do verão, o início do outono e depois primavera, vamos para o Velho Testamento, não é? Vamos estudar coisas no Velho Testamento e parece que os dias vão ficando mais curtos, há mais escuridão, mas de repente no Natal chegamos quando a luz vem, não é? E celebramos a vinda de Jesus e a partir de janeiro começamos a ver acerca da vida de Jesus nas várias biografias, começamos a ver as cartas acerca da vida da igreja. E depois chegamos à Páscoa. As cartas acerca da vida da igreja é a seguir à Páscoa, ou seja, Jesus ressuscitou. Como é que podemos viver enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus? Cada uma destas testemunhas do Velho Testamento, elas estão a apontar de alguma maneira para Jesus. Em José vemos, não é, os jovens, os pré-adolescentes, ou adolescentes quase, eles estavam a ver a vida de José em como a proteção, a maneira como José protegeu o seu povo e o levou para o Egito e conservou o seu povo. Ele aponta para um melhor protetor. Ele aponta para alguém que protege completamente o seu povo. Ele aponta para Jesus. Ao olharmos para o rei David, o grande rei David, ele aponta para um rei melhor, o rei Jesus. Ao olharmos para Elias, um profeta corajoso e ousado com a palavra de Deus, mas ele aponta para aquele que é o verbo que incorpora a palavra de Deus. Calvino disse o seguinte: em cada santo há algo de repreensível a encontrar. Ainda assim, mesmo que a fé seja imperfeita e incompleta, não deixa de ser aprovada por Deus. Por isso, não há razão para as falhas do nosso labor, do nosso trabalho, nos quebrarem ou desencorajarem, desde que continuemos pela fé a nossa chamada para correr. Há sempre falhas na nossa fé, não deixa de ser aprovada por Deus. Por isso não há razão para as nossas quebras, as nossas falhas nos desencorajarem e devemos continuar a correr. Cercados pela fé, ou seja, daí temos encorajamento e também temos despidos pela fé para podermos correr. Há um poeta que escreveu o seguinte, ele diz: a vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Braulio Bessa, não sei se ele é brasileiro, mas o Braulio ele usa também esta imagem da vida como uma corrida. Agora, que tipo de corrida? Seria bom se fosse uma corrida de 100 metros, porque é rápida, não é? Mais rápida para alguns do que para outros, ou de 400 metros, ou podia ser aquela corrida nas calmas, tipo quando vamos só a correr, a ver a paisagem, mas não é essa. É a corrida que alguém aqui gosta muito, é uma maratona. Eu nunca corri uma maratona, eu já falei com algumas pessoas que correram maratonas, e já perguntei a algumas pessoas, a essas pessoas que correriam novamente, eles disseram assim: tu és doido,
Porquê que eu me ia sujeitar a isso outra vez? Há outras que se sujeitam outra vez. Mas porquê? Porque a maratona é algo doloroso, é algo difícil, é algo que exige preparação, é algo que exige perseverança. É algo que a determinada altura, se calhar o próprio atleta pensa, será que eu vou conseguir terminar? E quando termina, provavelmente sente um grande alívio. E no dia a seguir pensa, eu não vou voltar a fazer isto outra vez. Ou não. Mas, para a maratona, é preciso tirar coisas. Não vamos correr uma maratona de camisa, de sapatos, precisamos de equipamento. Nós ontem, vários homens jogaram paddle. Fomos ali para a arena, uma espécie de ténis, squash. E alguns foram de calças de ganga e com casacos da chuva, e porque estava a chover. Mas rapidamente começámos a tirar a roupa. E ficar só de t-shirt, calções, para quê? Para podermos jogar em condições. Há algo que precisa de ser feito. E Paulo diz aqui que para ir para esta corrida, no versículo 1, não só temos a nuvem de testemunhas, mas depois ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há duas coisas que Paulo diz, olha, há coisas que vocês precisam de tirar enquanto cristãos, para poderem correr, para poderem viver pela fé. Uma delas ele diz como o peso, e outra diz que é pecado. O que é que são estas coisas? Bom, ele não especifica. Eu imagino que o peso possa ser várias coisas, possa ser coisas boas até, que sejam consideradas boas. Pode ser uma amizade que não traz boas influências, pode ser um lugar onde não vamos viver, não vamos ter um bom testemunho de fé. Pode ser um hábito, pode ser um entretenimento, pode ser um desporto. É algo que vai tirar o nosso foco da corrida da fé. É algo que nos vai impedir de estar a servir a Deus. Então seria bom pensarmos agora, o que é que poderá ser esse algo na nossa vida neste momento? O que é que tem sido algo que tem acontecido no passado, que nos tem dificultado de viver para Deus? E é uma análise que devemos ir fazendo, porque o nosso coração é traiçoeiro e vai arranjando outras coisas para nos distrair, para nos afastar. Liberta-te dos pesos, mas ele também diz, liberta-te do pecado. Que é outra coisa que o cristão deve fazer. O nosso pecado está perdoado, não é como lemos em Romanos, já não há condenação, está pago. Tudo pago está, é uma das canções que cantamos, sim. Mas há coisas em nós que continua a ser pecado, que devemos largar. O pecado é semelhante à planta Drosera, ou Drosera, não, acho que é Drosera. Eu acho que o Vítor não tem lá esta planta. Eu acho que as crianças, os jovens vão pensar assim, Vítor, por favor, arranja esta planta. Porquê? É uma planta que produz uma substância doce. É algo docinho. Então os insetos vão e chegam-se à planta e aterram, não é, na planta. E ela tem vários tentáculos com esse produtozinho, gostosinho, docinho. Só que depois é também pegajoso. Não é? E nós sabemos, quase tudo o que é doce é pegajoso. Quanto mais doce, às vezes, mais pegajoso. Então a mosca, por exemplo, vai e começa a se alimentar, começa a ficar presa também. Não consigo sair, mas isto é tão docinho. Começa a relaxar e é tipo, eu vou aqui ficar no docinho. E aquilo que vai acontecendo é que a mosca fica lá e vai comendo e vai relaxando e a planta vai fazendo assim. E vai segredando umas enzimas, ou seja, vai se alimentando da mosca, vai dissolvendo a mosca. E em breve é só a casca, acho que é a quitina, que é aquela cena exterior do inseto. É a única coisa que lá fica. Ele fica todo contente a comer o seu doce até à morte. Assim é o pecado. Ele envolve-nos e às vezes nós não nos apercebemos logo. E continuamos porque até gostamos, porque tem algo de doce. E ele vai nos envolvendo e prendendo cada vez mais. O que é que na nossa vida está a ser esse pecado? Pode ser inveja, pode ser preguiça, pode ser orgulho, pode ser luxúria, seja o que for, é uma distração. É uma distração da corrida. E o autor de Hebreus está a dizer, olha, larga isso. Continua a corrida, continua.
a corrida. O Braulio, o autor, o poeta, ele diz que uma corrida não se faz sozinho, e é verdade. E o autor de Hebreus concorda plenamente, ele está a falar para a igreja, para o conjunto de cristãos que deve estar nesta corrida. Mas uma coisa que o Braulio diz, que não é verdade, ele diz, vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. E se não há Deus, aproveita o caminho, ele tem razão. Se Deus não existe, não há chegada. Tudo o que há é o caminho. Com flores, com espinhos, é o caminho. Aquilo de bom que podes tirar é que com alguns espinhos vais aprendendo algumas lições. Não vais perceber tudo. E não há nada mais do que isso. Agora, se há Deus, há uma chegada. O caminho não é o fim. O fim está na chegada. O caminho deve ser feito para chegar. E é isso que o autor de Hebreus nos está a encorajar a fazer. Então já vimos cercados pela fé, despidos pela fé, coisas que precisamos de largar para continuar e também fixados no autor da fé. Deve ser bastante assustador para a maioria dos corredores ouvir aquele tiro ou apito ou assim e começar 42 km a correr. É daqui à Figueira quase, não é? Pelo menos pela antiga estrada, é ir daqui à Figueira a correr. É chegar ali à Jeria e pensar assim, o quê? Eu ainda tenho isto tudo para correr. Com este cheirinho a frango de churrasco aqui, eu ainda preciso continuar e chegar àquela zona que vende os melões e depois passar e depois aquela zona dos campos de arroz, que deve ser uma grande seca andar ali a correr e depois eventualmente chegar à Figueira. A maratona não é fácil e não há muito que alguém de fora possa fazer pelo atleta. Ele precisa de se preparar e ele precisa de ir e ele precisa de correr. O autor quer mostrar-nos a importância de perseverar, de continuar. Ou seja, a ideia de perseverar é não desistir. E ele enfatiza isto porque ele repete esta palavra no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Corramos com perseverança. E ele está a falar dos cristãos. No versículo 2, ele diz acerca de Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E esta palavra suportou é perseverou para a cruz. No versículo 3, ele volta a dizer acerca de Jesus que ele suportou, ele perseverou também a oposição dos pecadores. É a ideia de continuar. Enquanto cristãos, e este é o principal que ele diz, olhem para o autor e consumador da fé. Às vezes podemos pensar, ok, eu estou a viver pela fé, eu estou a viver pela minha fé, e esquecemos que Jesus foi Ele que iniciou a fé em nós e é Ele que nos vai levar até ao fim. Se Ele é o consumador da fé, é Ele que nos vai levar e trazer até ao fim. Há coisas que devemos fazer, há coisas que devemos largar, sim, mas Ele segura a nossa fé até ao fim. E é para Ele que devemos olhar. Aquele que viveu a vida perfeita nas piores circunstâncias, que caminha até à cruz. No momento mais vergonhoso, ele torna-se o autor e consumador da fé. E agora está sentado no trono. O que é que nós vemos quando olhamos para este trono? Vemos o campeão da nossa fé. Vemos o autor da nossa fé. Vemos o aperfeiçoador da nossa fé. Aquele que não se importou de ser associado à nossa vergonha. Por isso, nunca o percamos de vista. É o mais importante, nunca o percamos de vista. Podemos ir olhando para as testemunhas da fé, podemos ir olhando uns para os outros e vamos ser encorajados e por vezes vamos ser desencorajados também, mas foi Jesus que começou a boa obra em nós e Ele a levará até ao fim. Como é que esta nuvem de testemunhas tem sido um encorajamento para nós no último ano? Porque nós, enquanto igreja, temos visto em vários grupos estas várias testemunhas. Ou seja, ao domingo, o ano passado, olhámos para vários salmos de David, durante o verão. Olhámos para o profeta Isaías, no outono. Na escola dominical, as crianças aprenderam sobre os profetas Elias e Eliseu. No clube e no GIF, estamos agora a aprender sobre Jacó, a história de Jacó, e José, e os outros irmãos também. No GIF também, a mesma história, e também olharam para o livro de Juízes. As senhoras têm estiveram no livro de Samuel, agora o livro de Reis, a aprender acerca da vida de Samuel, da vida de David, e também dos profetas Elias e Eliseu.
Ou seja, todas estas pessoas que são estas testemunhas da fé, como é que elas nos estão a encorajar? Nos grupos familiares, é bom não esquecer o grupo familiar. Estudámos também Elias e Eliseu, agora Apocalipse, com muitas imagens do Velho Testamento, da história do povo de Deus, com canções de Moisés. A olhar para o passado, viver o presente com os olhos no futuro. Cada uma destas testemunhas viveu uma vida imperfeita, mas aprovada por Deus, e cada uma delas, o nosso objetivo com cada estudo é que elas apontam para Jesus de alguma maneira. E reparem como o autor nos mostra que Moisés considerou o Cristo no versículo 26. Ele diz que Moisés considerou Cristo. Como é que é possível? Mas de alguma forma Moisés estaria a pensar num Messias, num enviado de Deus. Considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. As testemunhas viveram a apontar para a frente, para algo melhor que estava à espera, para uma cidade, uma pátria, uma ressurreição. Ou seja, eles viveram um presente com perseguições e com dificuldades, mas tinham os olhos em algo que estava à frente. E nós hoje podemos viver pela fé, olhar para estas testemunhas, para toda a palavra de Deus e sermos encorajados a viver pela fé. E devemos olhar para a nossa vida agora como uma maratona, como algo que exige perseverança, como algo que vai ser extenuante em alguns dias, bastante cansativo, bastante recompensador noutros dias, mas algo que no fim e no fundo vale a pena. Vale a pena continuar até ao fim. Por isso, sejamos esta igreja que, apesar dos sofrimentos, olha para aquele que está e que sofreu até à cruz. Que, apesar da vergonha associada ao nosso pecado, ele associa-se connosco. Aquele que não se envergonha de nós. Que sejamos aquelas pessoas que, por mais rebaixados que sejamos no dia a dia, entregamos-nos diariamente àquele que está no trono. Aquele que foi rebaixado por nós, mas que agora está no trono. E deixem-me terminar com algumas frases desta música nova que cantámos há bocado e que iremos cantar novamente. Que diz assim: quando o fim então chegar, Cristo vive, que recompensa o céu trará? Eterna vida com Jesus. Ele nos irá encontrar, pecado e morte destruirá, e em alegria festejar, Cristo em nós para todo sempre. Ó canta, aleluia, eterna esperança. Ó canta, aleluia. A razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que Tu nos dás, para que possamos viver a vida cristã, para podermos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Senhor, ajuda-nos a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos a buscar encorajamento da Tua Palavra, dos vários exemplos de fé. Ajuda-nos, acima de tudo, a olhar para o Autor e Consumador da nossa fé. Ajuda-nos a manter os nossos olhos em Jesus, independentemente daquilo que esteja a acontecer no presente. Senhor, ajuda-nos a não ficarmos cansados, a não desmaiarmos na nossa alma, mas a continuar. Senhor, ajuda-nos a lembrar a razão da nossa fé. Ajuda-nos a lembrar de Cristo. Nós oramos em Seu nome. Amém.